Glória a Deus. Aguardar alguns irmãos entrar na sala. Enquanto eles não aguardam, vamos meditando no texto, que é Lucas capítulo 5, versículo 12, que fala sobre a cura de um leproso. É mais um devocional que faço aqui. Espero que edifique os irmãos que vão ouvir. O texto nos diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode me limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai e disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. E ele, porém, retirar-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus. É um texto que vai falar sobre uma cura, um milagre da parte de Jesus, porque a medicina consegue explicar a cura de uma enfermidade, mas milagres não se explicam. E Jesus aqui, na sua majestade, no esplendor do seu poder, ele se compadece de um homem em que naquele tempo, naquela época, não tinha cura, não tinha nenhuma probabilidade de reversão da enfermidade. Então era um homem com chagas e ninguém podia se aproximar dele naquele tempo porque se tornaria impuro. Então esse homem ele não só perdeu a sua saúde, ele perdeu família, ele perdeu amigos, perdeu talvez trabalho. O ciclo social dele, ele havia perdido tudo. Ninguém poderia se aproximar dele para ter, às vezes, um diálogo, né? Entre tantos outros fatores, quão difícil era a vida de uma pessoa com esse tipo de moléstia, esse tipo de enfermidade, e, e provavelmente não tinha muita empatia das pessoas pelo fato de que ele não, as pessoas não podiam se aproximar. E, e como os entendemos, hoje, né, no tempo que vivemos, ela tem cura, que é a hanseníase. Só que naquele tempo não tinha médico, não tinha tratamento, não tinha nenhum tipo de vínculo da medicina para tratamento. Só por intervenção divina da parte do Senhor. E esse homem, ele não perde a oportunidade. Independente das pessoas que se afastaram dele, porque a palavra do Senhor diz que tinha uma multidão, conforme em Mateus e em Marcos também, que diz que havia uma grande multidão em volta de Jesus e esse leproso chegou próximo de Jesus e se prostrou. A palavra do Senhor diz, se salvo engano, em Lucas não, em Marcos, diz que ele se prostra de joelhos diante de Jesus. Então veja, quando esse homem se aproxima, provavelmente as pessoas que estavam ali em volta de Jesus se afastaram, com medo de, porventura, ser contaminado. Mas Jesus
Jesus é esplêndido, Jesus é maravilhoso. Jesus faz o contrário. Jesus toca no leproso e dá uma palavra dizendo: quero, seja limpo. Quantas pessoas hoje não querem se aproximar de pessoas nas ruas que provavelmente por causa de entorpecente, por causa de questões financeiras, que moram na rua, não tem uma dignidade. E hoje vemos muito acontecendo isso, né, do fato de as pessoas não se aproximarem mais daqueles que são os necessitados. Mas Jesus é aquele que ele não só se aproxima, mas como toca naquele homem e cura ele daquela moléstia. Veja, milagres não se explica, cura se explica. Como que aconteceu a cura, como que aconteceu o milagre, não sabemos. Mas pelo texto bíblico, sabemos que foi pela compaixão, a íntima compaixão do Senhor. E o Senhor, ele tem e continua tendo misericórdia de nós. Mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Jesus continua buscando os pecadores para se arrepender e dar uma vida e uma vida com abundância. E no versículo 13, diz assim: e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém contasse. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: uma pessoa que viveu tantos anos distante da família, distante dos amigos, distante do ciclo social, como você vai conseguir ficar quieto diante de um milagre extraordinário? Como? Fica quase impossível de você não comentar, porque as pessoas vão perguntar para você: como que sucedeu isso? E você vai dizer: foi um homem chamado Jesus de Nazaré, aquele que foi pregado no madeiro por remissão dos pecados por cada um de nós. E um versículo que me chamou muita atenção também é o último versículo, o penúltimo, na verdade, o penúltimo e o último. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para se por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Veja que Jesus ainda, continuando fazendo milagres, fazendo sinais e prodígios, ele ainda se separa para buscar ao Pai Celestial, para buscar o revestimento. Jesus, ele orava nos montes, ele orava em lugares desertos, à parte só, para se encher de Deus, para quando descesse do monte e saísse dos desertos e encontrasse os enfermos, os desprezados, Jesus tinha algo da parte de Deus para dar. Jesus se enchia do Pai e se esvaziava curando, se esvaziava libertando, dando vida a quem não tem, repreendendo os demônios, entre outras coisas más. E outras coisas más, ou seja, a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para sermos curados de alguma enfermidade, precisa haver uma decisão rompendo
os impedimentos, as vozes que só atrapalham. Tem que ter um esvaziamento de nós mesmos para que milagre aconteça. Ou seja, tirando o orgulho, o ego, a síndrome do só tem eu para fazer isso, só tem eu para fazer aquilo. Precisa haver um rompimento dos levantes, das muralhas, dos obstáculos, para que o milagre venha acontecer. Milagres acontecem quando tomamos a decisão de entregar nas mãos de Jesus aquilo que não podemos fazer. Aquilo que é impossível para cada um de nós fazer, a gente entrega nas mãos do Senhor. Como em Lucas capítulo 1, se eu salvo engano, versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. Então esse homem, ele teve uma atitude, ele tomou uma decisão de sair das cavernas, dos lugares mais distantes, mais remotos, onde não tinha ninguém que se aproximasse dele. Ele vê a oportunidade de Jesus passando e se lançar aos pés de Jesus. Talvez você que vai ouvir, ou que já esteja ouvindo, é necessário que você, a mim, lancemos aos pés de Jesus, entregando a nossa causa, as nossas ansiedades, entregando a nossa súplica, a nossa confiança no Senhor. Só assim podemos obter da parte do Senhor, seja a restituição do casamento, seja um milagre de uma enfermidade, seja uma capacitação vinda do céu. É nos pés de Jesus, se prostrando com o rosto em terra, que assim você alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor é que a fama do Senhor corria por muitos lugares. Até hoje continua correndo a fama de Jesus. Mas ninguém quer o Salvador. Ninguém quer renunciar por causa de Jesus. Eu tenho que renunciar ao meu eu tenho que renunciar ao meu ego, eu tenho que renunciar àquilo que aparentemente é bom aos meus olhos, mas o fim é para a perdição. Então aquilo que a palavra do Senhor nos diz, ela tem que ser a regra. Ela é a regra. Se Jesus fala para nós retirarmos dos nossos olhos, assim tem que ser feito, porque assim agrada ao Senhor. O leproso não tinha nada. O leproso não tinha nada a oferecer. Ele só tinha a sua enfermidade, as suas angústias, as suas aflições. Quantas humilhações esse homem deve ter passado. Quantas pessoas passou por ele e desviou dele. Esse homem perdeu família, perdeu filho, perdeu trabalho, mas o que ele não perdeu foi a fé e a esperança em Cristo Jesus. Talvez você que esteja ouvindo, talvez você não tenha esperança mais por causa de algo que afligiu você, por causa de uma dor, de uma perca. Jesus, ele é aquele que pode restaurar, tirar a angústia, a tristeza e fazer da sua história uma história nova. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, irmãos. Jesus é aquele que ele pega cenários antigos e transforma em uma história nova. Fique com essa palavra, no nome do Senhor. Então, assim, busca o Senhor enquanto se pode achar. E o invocar enquanto está perto. Porque só assim você terá paz, você terá uma vida plena.
diante do Senhor Jesus. E com essa palavra, que Deus abençoe a todos.